Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treino para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, assistente de gestão pública, ok? Esta prova aqui foi uma prova que teve no último concurso, tá? É a prova anterior quando teve o último concurso da prefeitura que vai ter agora, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer esse treino, ok? Lembrando que a última prova foi VUNESP e agora a prova vai ser IBAN, ok? Nós vamos treinar as últimas provas, mesmo que seja de outra banca, mas o conteúdo é o mesmo. E também vamos treinar provas da IBAN, que é a banca de vocês desta vez, ok? Vamos lá? Vamos treinar aí? Tem 40 questões nessa prova, nós não vamos fazer a prova toda. Lembrando que a parte de matemática é com o professor Diogo, que vocês estão tendo, ok? A parte de português, legislação, será comigo, ok? Vamos lá? Vamos a esse treino? Lembrando, este treino está sendo gravado porque tinha sido marcado ao vivo hoje à noite. Porém, conforme o cronograma, vocês terão aula de matemática, então vai bater, tá bom? Além de que muita gente está viajando no feriado prolongado, tá? Então, para não perder nada, como a aula vai ser gravada, então vocês podem assistir qualquer horário, tá? Mesmo quem estiver viajando, entra no link e assiste a aula, ok? Vamos lá? Então, vamos começar com a língua portuguesa aí. Questões 1 a 9 é sobre este texto aqui. Então, normalmente as provas de língua portuguesa iniciam com interpretação de texto. Vamos lá? Primeiro texto. Estudos mostram os efeitos negativos que as obsessões tecnológicas podem ter sobre a saúde, a felicidade e a produtividade. As telas tensionam nossos olhos. A cultura de mensagens de trabalho 24 horas por dia nos deixa deprimidos e estressados. A internet ataca nossas tendências mais obsessivas e viciantes. Em 2012, pesquisadores americanos analisaram o impacto do e-mail, talvez a distração tecnológica mais perniciosa e odiada do ambiente de trabalho do século XXI. Eles colocaram monitores cardíacos em funcionários de escritório e descobriram que aqueles que acessavam o e-mail constantemente, alternando entre várias janelas e aplicativos do navegador, tiveram níveis cardíacos mais altos e mais estresse. É claro que não há como sair completamente da rede. Trata-se de aprender a pegar atalhos ao longo do dia, ser mais consciente e liberar tempo para a tecnologia seja tratada apenas como mais uma tarefa. O truque é parar de tentar executar várias tarefas ao mesmo tempo, principalmente entre dispositivos e aplicativos. Neurocientistas mostraram claramente que o cérebro humano não é projetado para multitarefas, mas sim tarefas em série, diz Sandra, da Universidade de San Diego. Seu cérebro precisa de tempo para recuperar o atraso e se concentrar em cada nova tarefa. E estudos mostram que o foco em uma tarefa de cada vez permite que sua atenção seja mantida e que a tarefa seja feita com mais eficiência e rapidez. Especialistas sugerem uma série de estratégias. Separar 1 hora por dia no trabalho que o afaste da rede digital é simplesmente uma questão de planejamento inteligente. Recomenda-se verificar seu e-mail apenas em determinados períodos do dia. O ideal é escolher 2 ou 3 vezes por dia em que você abra sua caixa de entrada. Então vejam, as tecnologias vieram para nos apoiar, é fato, né?
porém, excessivamente nos causa, né, consequências, ok? Conforme o texto, de uma forma geral. Vamos à interpretação do texto com a questão de número 1. O contexto do texto é organizado da seguinte maneira. Vamos ver. A. Indicam-se as situações comunicativas em que o e-mail é mais usado. Depois se recomendam outras ferramentas para substituí-lo. É isso que diz o texto? B. Expõe-se as causas do uso excessivo da internet. Depois se explica o impacto que esse uso tem sobre a formação do cérebro humano. Lembrando que a pergunta aqui é a organização do texto, tá? O que vem primeiro no texto, o que vem depois. A organização do texto, ok? C. Afirma-se o efeito negativo do uso excessivo da rede digital. Depois se apresenta uma sugestão para usá-la de maneira mais saudável. Essa é a alternativa correta. Primeiro, eles explicam, né, as consequências, o efeito negativo do uso excessivo das telas, né, dessas ferramentas, e depois eles dão sugestões para usar de maneira mais saudável, em alguns momentos do dia, enfim. Não é a D. Anunciam-se os resultados de uma pesquisa sobre o uso do e-mail, primeiro, depois analisam as limitações da pesquisa e suas causas, ou E. Elencam-se alguns hábitos relativos ao uso da internet no trabalho, depois se comparam esses hábitos apontando vantagens e desvantagens. Não. A ordem, conforme o texto, a ordem é essa. Primeiro fala dos problemas do uso excessivo, das coisas negativas, né? E depois dá sugestões de como melhorar esse uso, tá? Então, a alternativa correta da questão 1 é a C. Questão 2. Questão 2 lá em cima. Questão número 2, vamos lá. Da leitura do texto, entende-se que conferir mensagens eletrônicas no ambiente profissional várias vezes ao longo do dia, então isso prejudica, né, gente? Já vimos aí no texto que você ficar conferindo durante o horário de trabalho várias mensagens do seu e-mail durante o dia vai trazer problemas. Vamos ver que problema seria esse, né? Qual a alternativa que fala sobre isso? A. Resulta da ansiedade específica de quem tem tendência à depressão. B. Programa o cérebro humano para a realização eficaz de multitarefas. No próprio texto fala que nosso cérebro não é condicionado a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Já está descartado. C. Aumenta o tempo gasto com lazer e reduz o tempo de trabalho. É o contrário, né? D. Provoca desentendimentos irreparáveis no ambiente de trabalho. Não foi isso que o texto falou. E. Gera distração e compromete a produtividade no trabalho. Essa é a alternativa correta, letra E, tá? Conforme o texto. 3. Estão empregados. Lembra-se que no português eles vêm com interpretação de texto, depois entre ortografia, gramática, ok? 3. Estão empregados como sinônimas as seguintes palavras do texto. O que é sinônimo, gente? Palavras que têm o mesmo significado, tá? Sinônimos, semelhantes. Antônimo é o contrário, sinônimo é a mesma coisa, tá? Então, estão empregadas as seguintes palavras no texto. Vamos ver? Olha lá. Letra A. Deprimidos é o mesmo que viciantes? B. Perniciosa é o mesmo que odiada? C. Principalmente é o mesmo que claramente? D. Foco é o mesmo que atenção? E. Trabalho é o mesmo que planejamento? Então, qual a alternativa que as duas palavras são sinônimas uma da outra? A alternativa correta, letra D. Foco é o mesmo que atenção. Você focar
é você dar atenção àquilo. A alternativa correta, letra D de dado, tá? As outras não são sinônimas umas das outras, ok? Tem significados diferentes. Questão 4. Constata-se a presença de sentido figurado. Vamos relembrar o que é sentido figurado e sentido próprio? Vocês receberam as aulas do sentido próprio e do sentido figurado. O que é o sentido próprio? Por exemplo, a cobra é venenosa. É o sentido próprio, porque cobra é um animal venenoso, né? É o sentido próprio, tá? Agora, o sentido figurado. Minha sogra é uma cobra. É figurado, ela não é uma cobra de verdade, tá? Então, nós temos que encontrar qual delas apresenta o sentido figurado. Vamos ver? Tenho que ler todas primeiro. A. Eles colocaram monitores cardíacos em funcionários de escritório. Sentido próprio a letra A, então não é o que eles querem. B. Trata-se de aprender a pegar atalhos ao longo do dia. Esse pegar atalhos aqui é o sentido figurado, mas vamos confirmar as outras. C. A tarefa seja feita com mais eficiência e rapidez, é sentido próprio. D. Especialistas sugerem uma série de estratégias, sentido próprio. E. Recomenda-se verificar seu e-mail apenas em determinados períodos do dia, é sentido próprio. A única que apresenta sentido figurado é a B. Quando a gente fala assim, pegar atalhos, né? É uma forma figurada de falar. Você não vai pegar o atalho de verdade, o caminho, né? Pegar atalhos. Mas é o sentido figurado, tá? Letra B de bola. Questão 5. Assinale a alternativa em que o sentido expresso pelo vocábulo sublinhado está indicado entre colchetes. Vamos lá. Então, como que é essa daí, professora? Eu não entendi. Você olha, vou colocar com outra cor, tá? Você olha o que está grifado, mas, talvez, como, para e mas, tá? Ó. E daí você compara com o que está entre colchetes. Tá dizendo que esse mais da letra A é uma explicação. Tá dizendo que o talvez é uma hipótese. Tá dizendo que o como é uma comparação. Nessa frase, tá? Tá dizendo que na D o para é uma adição. E tá dizendo que na letra E que o mas é uma condição. Vamos ver, tá? No que sentido apresenta? Vamos lá. Letra A. A internet ataca nossas tendências mais obsessivas e viciantes. Ó, a internet ataca nossas tendências mais obsessivas e viciantes. Não é uma explicação. Se fosse uma explicação, seria porque, portanto, pois, algo assim. Esse mais que apresenta aqui, é um advérbio de intensidade, de quantidade. A internet ataca nossas tendências mais obsessivas e viciantes, tá? Esse mais com i não significa explicação, ok? Então, a letra A estaria descartada. B. Analisar o impacto do e-mail, talvez a distração tecnológica mais perniciosa. Talvez. Não está dizendo nem que sim, nem que não. Talvez é um advérbio de dúvida, tá? Não é afirmação e não é negação. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Aqui fala, talvez a distração tecnológica mais perniciosa. Talvez, mas não está afirmando nem negando. É uma hipótese. Pode ser, talvez. A alternativa correta, por enquanto, é a letra B de bola. Por enquanto, temos que confirmar. C. É claro que não há como sair completamente da rede. Não está comparando nada. Comparação é, se eu falasse assim, por exemplo, de dois aplicativos.
Este aplicativo é tão bom quanto aquele. Aí seria uma comparação. Esse como não está indicando comparação. Leia a frase, não está comparando nada. É claro que não há como sair da rede. É claro que não tem como sair da rede. Não está comparando nada. Então não é a C. D. Liberar tempo para a tecnologia seja tratada apenas como uma tarefa. Não é adição. Não está adicionando nada. O para é necessário aqui para ter um complemento na frase, para ter uma concordância na frase. Não está adicionando. Se eu tirar ele, fica sem sentido. Não é algo a mais. Ó, liberar tempo que a tecnologia seja tratada apenas como mais uma tarefa. Se eu tirar, a frase não tem sentido. Então, eu não estou adicionando algo a mais. O para aqui é necessário, ok? Então, não é a D. E o cérebro humano não é projetado para multitarefas, mas sim tarefas em série. Não é uma condição. Aqui estou fazendo uma confirmação, tá? Então, não é uma condição. Ser isso ou ser aquilo. Não é uma condição, tá? Esse daqui, esse mas, né? Não é condicional, ok? Bom, de qualquer forma, a alternativa correta, B, o talvez é uma hipótese. Não está afirmando, não está negando, tá? Letra B de bola, alternativa correta. Questão 6. Considere o seguinte trecho do segundo parágrafo. Eles colocaram monitores cardíacos em funcionários de escritório e descobriram que aqueles que acessavam o e-mail constantemente, alternando entre várias janelas e aplicativos no navegador, tiveram níveis cardíacos mais altos e mais estresse. Em relação à primeira parte do enunciado, qual é a primeira parte do enunciado, gente? É essa daqui. Eles colocaram monitores cardíacos em funcionários de escritório e, até o E, é a primeira parte. O vocábulo sublinhado E introduz o quê? Esse vocábulo. O E. A é uma consequência. B é uma ressalva. C é uma contradição. D é uma causa. Ou E é uma explicação. Vejam. Eles colocaram monitores cardíacos em funcionários de escritório e descobriram que aqueles que acessavam o e-mail, tá vendo que está continuando a frase? Não é uma consequência. Eles estão comprovando aqui. Não é, a segunda parte não contradiz a primeira. Não é uma causa, não está explicando. Está adicionando alguma coisa. Então, aqui é uma ressalva. Não, peraí, não é ressalva. Ah, tem uma pegadinha aqui, gente. Desculpa. Se fosse a incorreta, desculpa. Se fosse a incorreta aqui, seria ressalva, tá? Por quê? Não tem ressalva, tá? Aqui teria que estar adição, adicionar, porque o E é uma adição. Aqui a B é a única que não poderia ser, porque não tá pedindo o negativo, o errado, tá pedindo qual é o certo, né? A ressalva estaria logo de cara descartada, porque não tem ressalva, tá? Nós estamos, ou é consequência, ou contradição, ou causa, ou explicação, tá? Agora eu entendi aqui o que eles estão pedindo. Em relação à primeira parte, o vocábulo sublinhado. Ah, eles querem que foque só no E aqui, ó. Em relação à primeira parte, o vocábulo sublinhado. Então, eles só querem que a gente analise o E. Só o E, ó. O vocábulo sublinhado, só o E. Esse E, eles colocaram monitores cardíacos em funcionários de escritório e descobriram. Descobrir é uma consequência, e descobrir é uma consequência, uma contradição, uma causa, uma explicação. É uma consequência, tá? Porque está continuando a frase. É o A, não é B. B nem tem, tá?
Poderia ser qualquer uma delas, menos a B. Aqui tá pedindo a correta, não a incorreta, tá? É a E. Aqui no caso o E é a A, consequência. Vamos a 7. Vamos lá. 7. Assinale a alternativa em que um trecho do texto está corretamente reescrito com o acréscimo das vírgulas. Aqui a pergunta é sobre vírgulas, tá? Muita gente utiliza a vírgula de forma incorreta, às vezes excessivamente, às vezes quando precisa não coloca, tá? Então, precisa analisar com calma, tá, gente? Com calma. Vamos lá. Letra A. E sempre quando eu vou analisar a vírgula, eu tenho que ler corretamente para ver se aquela vírgula é uma pausa desnecessária, né? Vamos lá. A. Estudos mostram os efeitos negativos que as obsessões tecnológicas podem ter sobre a saúde, a felicidade e a produtividade. Nessa letra A, onde estão os erros? Eu vou colocar de vermelho os erros, ó. Aqui não tem vírgula, aqui não tem vírgula e aqui também não tem vírgula. É uma frase inteira. Essa vírgula depois de saúde tá certa, porque tá separando saúde, felicidade e produtividade. Então, essas vírgulas não tem, vejam. Estudos mostram os efeitos negativos que as obsessões tecnológicas podem ter sobre a saúde. É uma frase inteira, não tem essas pausas, ok? Aqui na saúde, sim, saúde, vírgula, felicidade e a produtividade, tá? Então, tem 2 erros de vírgula aqui, então não pode ser a letra A, certo? Vamos lá, B. É claro que não há como sair completamente da rede. Ó, é claro que não há como sair completamente da rede. Não tem essa vírgula e não tem essa vírgula. É uma frase por inteiro, ainda mais que aqui tem uma preposição. Completamente da rede. Ó, liga 2 palavras, tá? Não tem essa pausa. Eu não falo assim, ó. É claro que não há como sair completamente da rede. Eu falo uma frase inteira. É claro que não há como sair completamente da rede, certo? Então, aqui, B também está descartada, 2 erros de vírgula. C. Seu cérebro precisa de tempo. Eu vou ler do jeito que está aqui, tá? Seu cérebro precisa de tempo para recuperar o atraso e se concentrar em cada nova tarefa. Como que eu leio corretamente? Seu cérebro precisa de tempo para recuperar o atraso e se concentrar em cada nova tarefa. Não tem essa vírgula aqui e muito menos essa vírgula aqui. Tá errado. Tem duas orações aqui nessa frase, ó. Até o E é a primeira frase, depois a segunda, ó. Já tem o E aqui separando as duas orações. Seu cérebro precisa de tempo para recuperar o atraso. É uma oração. E se concentrar em cada nova tarefa, é a segunda oração. Desnecessário essas 2 vírgulas. Então, a C está descartada também. Ou a alternativa correta é a D ou é a E? Vamos ver. D. Separar 1 hora por dia no trabalho que o afaste da rede digital é simplesmente uma questão de planejamento inteligente. Essas 2 vírgulas estão corretas, porque estão separando aqui, adicionando aqui, citando aqui, acrescentando aqui a palavra simplesmente. Se eu tirasse a palavra simplesmente, não precisaria dessas 2 vírgulas entre essa palavra. Vejam. Separar 1 hora por dia no trabalho que o afaste da rede digital é uma questão de planejamento inteligente. Então, quando é uma palavra a mais adicionada, ela vem entre as vírgulas. Está correto a letra D, tá? Ó, porque eu paro aqui. Rede digital é. Aí, acrescentou simplesmente uma questão de planejamento. Mas eu poderia tirar esse simplesmente, que é um advérbio aí. Eu poderia tirar, tá? E daí, se eu tirasse simplesmente, teria que tirar as 2 vírgulas. A alternativa D está correta, vamos ver por que não a E. O ideal é escolher 2 ou 3 vezes por dia em que você abra sua caixa de entrada. Ó,
O ideal é escolher 2 ou 3 vezes por dia em que você abre sua caixa de entrada. Aqui, ó, o ideal é escolher 2 ou 3 vezes por dia em que você... Aqui, ó, aqui tem um erro. Ok? Aqui pode considerar, tá? Não tem problema. O ideal é escolher. Poderia ser 2 pontos ou a vírgula. Mas aqui não precisa. Por dia em que, tá? Continua. Bom, a alternativa correta aí é a letra D de dado. D de dado, ok? Questão 8. Vamos ver sobre o que é a questão 8. Está em conformidade com a norma padrão da língua a seguinte frase escrita a partir do texto. Vamos ver? Conformidade, gente, significa concordância, tá? Tem que estar concordando, substantivo, verbo, tudo bonitinho. Vamos ver? A. Já foi realizado alguns estudos. Já tá tudo errado aqui no começo. Que mostram os efeitos negativos que as obsessões tecnológicas podem ter sobre a saúde e felicidade. Aqui já está errado, ó. Aonde, professora? Ó. Já tá errado. Alguns estudos está no plural. Então, aqui deveria ser: já foram realizados alguns estudos. Aqui tá no singular e aqui tá no plural. Tá errado. Então, já descarta A. B. Receber mensagens de trabalho 24 horas por dia são responsáveis por deixar os trabalhadores deprimidos e estressados. Olha um erro aqui, ó. Estou falando de mensagens, está no plural. O verbo está no plural. Tá vendo? O verbo está no plural. E a palavra concordando está no singular. Então, deveria ser assim. Receber mensagens de trabalho 24 horas por dia são responsáveis por deixar os trabalhadores deprimidos e estressados. Então, tem um erro de concordância nominal aqui. Na primeira, tem um erro de concordância verbal nominal. E aqui, nominal. Vamos ver a C. A pesquisa permitiu, até então tá certo, porque pesquisa tá no singular, o substantivo, e permitiu tá no singular, combinando com o substantivo, né? A pesquisa permitiu observar que os níveis cardíacos no plural, os dois níveis cardíacos, do funcionário que acessava o e-mail constantemente eram mais altos. A C não tem erros. Vamos ver as outras. Pode acontecer no dia da prova de ter 2 alternativas corretas? Se for erro deles, pode. Daí eles dão um ponto a mais porque foram um erro deles, né? Da banca. D. Tornam-se essencial. Já tem um erro aqui. Ser mais... Tornam-se tá no plural e essencial tá no singular. Então, torna-se essencial estaria certo, mas aqui tá tornam-se. Então, tornam-se essenciais ou torna-se essencial, para combinar, tá? Então, torna-se essencial, ser mais consciente e liberar tempo para que a tecnologia seja tratada apenas como uma tarefa. Então, aqui tem um erro. E uma série de estratégias para evitar os efeitos negativos das obsessões tecnológicas são sugeridos pelos especialistas. São sugeridos, para completar, tá? Então, a alternativa correta aí, letra C. Letra C é a alternativa correta. Vamos para a questão número 9. Tá lá em cima.
9. O sinal indicativo da crase está empregado corretamente. Vocês também receberam os estudos sobre crase, as regras da onde vai a crase e de onde não vai. Então, só relembrando aí, vai crase quando há necessidade, antes de palavras ou expressões femininas. Vou à festa, fui à feira, tá? Nesse sentido. É obrigatório a crase antes de horários, não é qualquer número, só o que se refere a horários. A reunião será às 15 horas, às 13 horas. Tem crase. E, em alguns casos, nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, né? Só. Não vai crase antes de palavras ou expressões masculinas. Não vai crase antes de verbos. Não vai crase em palavras repetidas, por exemplo, cara a cara, face a face, não tem crase, tá? Não tem crase, voa a 10 quilômetros, fica a 100 metros, não tem crase, tá? Pronomes, não tem, por exemplo, a ela, não tem crase. A nós, não tem crase, tá? Enfim, tem regrinhas aí. Vamos lá, só para relembrar. A crase também é algo que tem que ser muito bem analisada. Então, primeiro, o que eu vou fazer para vocês analisarem? Vou grifar, tá? Na letra A, aqui o A craseado antes do artigo 1. Na B, a esta. Eu vou grifar a crase junto com a palavra que vem depois, para ser analisado, tá? Há muitas. A se concentrar. E aqui a caixa, tá vendo? Então, vamos analisar aí onde teria crase ou onde não seria necessário essa crase. Vamos lá. Na letra A, ficar constantemente conectado pode levar a um estado de depressão. Não tem crase antes de artigos. Uma, uns, umas, não tem crase, tá? Pode levar a um estado de depressão sem a crase. Além de não ter crase antes de artigos, o também seria masculino, vai, tá? Não teria crase de nenhuma forma aqui. Na B, um estudo conduzido por americanos em 2012 permitiu chegar a esta conclusão. Não tem crase antes de pronomes. Professora, esta é um pronome? É um pronome demonstrativo. Esse, essa, esta, este, tá? Somente em alguns casos, no pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. No esta, essa, este, não tem crase, tá? Na C, o cérebro humano não é projetado para se dedicar a muitas tarefas de uma vez. Se fosse o dedicar, não teria crase, porque antes de verbo não tem crase de forma nenhuma, tá? Aqui, muitas é um advérbio, não tem crase, tá? Aqui, ó, para se dedicar a muitas tarefas, não tem crase. D, o cérebro precisa de tempo para voltar a se concentrar, tá? Embora, são duas situações. Embora esse a craseado venha antes do verbo, concentrar não teria crase de forma nenhuma, porque é verbo. E esse se é um pronome pessoal do caso oblíquo, semelhe, tá? Não tem crase nem antes de verbo e nem antes de pronome, tá? E só pode ser a E. O ideal seria restringir o número de acesso à caixa de mensagem. Aqui tem crase, o a caixa é uma palavra ou expressão feminina, além de indicar que precisa, vejam. O ideal seria restringir o número de acessos a alguma coisa, a algum lugar, a algum objeto, a alguém.
Então, a crase é a união de 2A, tá? Então, aqui teria a alternativa correta sobre a crase é a letra E. A letra E precisa da crase, a caixa, tá? Alternativa correta E. Vamos a 10. Assinale a alternativa que completa respectivamente. Respectivamente significa na ordem. As lacunas inseridas na charge conforme a norma padrão. Então, aqui eu tenho 2 espaços, 2 lacunas para serem preenchidas, ok? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Então, vamos lá. Ó. O mar levou minha bola. Ela provavelmente flutuou direto para o outro lado do mundo. Aí tem um espaço para completar. Um outro garotinho, outro espaço para completar, encontrou e está brincando com ela. Aí aqui, garoto de sorte. Vamos ver o que é para completar? Então aqui na A está falando que é para completar onde e a, na onde, meu Deus, a, onde lhe, aonde lhe e donde lhe. Primeiro, antes de mais nada, eu já elimino, eu já elimino aí, não existe o na onde, não existe donde, tá? Esse jeito de falar não existe, na onde, donde, ok? Pode ser a letra A, onde, a letra C, onde, e a letra D, aonde, tá? Professora, tem uma diferença de onde e aonde? Sim, lugar parado e em movimento, tá? Vamos lá. Então, ou pode ser uma dessas daí. Agora, do outro lado, ó, um outro garoto a encontrou ou lhe encontrou? Estou falando da bola. Bola a encontrou ou lhe encontrou? O correto é a encontrou, certo? Então, se é a encontrou, eu elimino a C e elimino a D. A alternativa correta vai ficar A mesmo. Onde e a. Sem crase nenhuma, vejam. O mar levou minha bola, ela provavelmente flutuou direto para o outro lado do mundo, onde um outro garotinho a encontrou e está brincando com ela. Garoto de sorte, tá? Alternativa correta aí, letra A. Então, a parte de português dessa prova da VUNESP foram 10 questões, tá? 10 questões da prova aí da VUNESP, ok? No caso da matemática dessa prova, vocês estão tendo aula com o professor Diogo, correto? Então, vocês vão treinar, tá? Essa parte de matemática, vocês podem treinar, que eu passo o gabarito para vocês, tá? O professor Diogo está treinando outras questões, mas dessa daí, vocês podem treinar, que eu passo o gabarito para vocês, tá? Eu já vou até marcar aqui para ficar gravado para vocês, mas daí vocês fazem a conta para ver se bate com o gabarito, ok? Ó, a questão 11, a alternativa correta é a B. Opa, eu vou colocar aqui só para vocês saberem, tá? B, aí vocês têm que fazer para ver, tá? A questão 12, a alternativa correta é a C. A questão 13, a alternativa correta é a E. Eu tenho um gabarito aqui de matemática, não vou fazer que eu não sou professora de matemática, mas é para vocês treinarem conforme as aulas que vocês estão tendo com o professor Diogo, ok? Questão 14, a alternativa correta é a letra D. Aí vocês já sabem qual é a resposta certa e façam, né? Para chegar na resposta correta. Questão 15, a alternativa correta aqui, A. Questão 16, alternativa correta B. Questão 17,
do gráfico. Alternativa correta, E. Questão 18. Alternativa correta, A. 84 metros. Questão 19. Alternativa correta, D. 80 centímetros. Questão 20. Alternativa correta, C. 5. Tá? Deixa eu ver se tem mais questões de matemática. Não. Aí, da questão 11 a 20 é matemática. Da questão 1 a 10 é português. Da questão 21, deixa eu ver até onde, que é informática. Da questão 1 a 25, da questão 21 a 25, são 5 questões de informática. Também vou passar o gabarito para vocês, tá? De informática. Questão 21, alternativa correta, letra E. 21. Questão 22. 22, alternativa correta, letra D. Gestão taxada superescrito. Tá. Questão 23, acho que tá aqui em cima. Questão 23, alternativa correta, letra C. C. Questão 24. Questão 24. 24, alternativa correta, letra A. E questão 25, alternativa correta, F9, letra B, tá? Informática. Aí, depois da informática, vem aí conhecimentos específicos, que daí é comigo novamente. Conhecimentos específicos vai entrar legislação e a função de vocês no trabalho, né? Sobre coisas do trabalho em si, ok? Vamos lá. Questão 26, vamos fazer. Vamos lá. Para entender os problemas colocados pelo cidadão que procura o órgão público para resolvê-los, o funcionário deve se colocar no lugar do outro, sendo essa uma das regras do atendimento presencial ou não. O nome dessa atitude é, vamos lá, A. Você é um funcionário público, lembrando, tá? Relações pessoais no ambiente de trabalho. Essa atitude de você se colocar no lugar do outro é A. É uma delicadeza. B. Urbanidade. C. Polidez. D. Representatividade. E. Empatia. Lá nos documentos que foram liberados para vocês, é uma questão de empatia com o outro, tá? A alternativa correta aí, letra E, empatia, tá? Vamos lá. Questão 27. Uma resolução de conflito que resulta em uma negociação em que as partes entendem que o resultado de um confronto traz menos vantagens do que benefícios, leva a uma solução. Então, resolução de conflitos. Tá? Vamos lá. A. Ganha, perde. B. Perde, perde. C. Perde, ganha. D. Nem perde, nem ganha. Ou ganha, ganha. Olha lá a pergunta, gente. Uma resolução de conflito que resulta em uma negociação em que as duas partes, entendem que o resultado de um confronto traz menos vantagens do que benefícios. Certo? Então, se você bater de frente, você confrontar o outro e não chegar numa resolução através do diálogo, o que vai acontecer? Ambos vão perder. Tanto você perde quanto o outro lado perde. Alternativa correta B, os dois lados perdem. Tá? Professora, o que eu eliminaria? Ó, A, um perde e outro ganha? Não. Os dois perdem. Se não tem uma resolução, os dois perdem. Na C, perde, ganha ou ganha, perde? Não.
Nem ganha nem perde? Não. Ou perde ou ganha. Os dois ganham? Não. Agora, se resolvesse os conflitos, os dois ganhariam. Tá vendo? E aqui fala, ó, confronto. O confronto traz menos vantagens do que benefícios. Então, os dois lados perdem. Certo? Letra B de bola. Vamos lá, questão 28. Opa, foi direto aqui, gente. Questão 28 é sobre direito constitucional. Então, questão 28 sobre direito constitucional. Nossa Constituição. Vamos lá. Questão 28. Caio ingressou com requerimento perante a Secretaria da Saúde da Prefeitura, pleiteando o fornecimento de determinado medicamento e teve seu pedido indeferido, ou seja, negado, entendendo que a decisão foi ilegal e que teve direito líquido e certo seu violado. Pretende ingressar com medida perante o Poder Judiciário. Consultado seu advogado, foi corretamente orientado a ingressar com a ação prevista no artigo 5º da Constituição Federal de 88, denominada. Então, como que é denominado quando a pessoa, o requerente, entra, né, com recurso contra aí a prefeitura? Então, que pedido é esse, ó? Qual é o nome dessa ação prevista na Constituição Federal? Que é um direito. Ele vai entrar com mandado de segurança, tá? Não é habeas corpus, não é injunção, não é ação civil pública, não é habeas data. É mandato de segurança, é um direito seu, tá? 28. Questão 29, tá lá em cima. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. Vamos lá, o que consta corretamente na Constituição? A. É permitida a cassação dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado, mas somente enquanto durarem seus efeitos. Mas somente? Tá errado. B. Os analfabetos e os inalistáveis são elegíveis. Os analfabetos também têm direitos, né, gente? C. É condição de elegibilidade, dentre outras, para o cargo de vereador possuir idade mínima de 21 anos. Não tem. Vereador é a partir dos 18, não precisa ser 21. Para conselho tutelar, que pedem 21. D. Pode o prefeito concorrer à reeleição, mas deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Não. E. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. E durante o período de serviço militar obrigatório, pode sim, tá? Ah, não, peraí. Ah, eleitores, né, gente? Aqui tá falando de eleitores. Então tá certo a letra E, eleitores. Os estrangeiros não são eleitores brasileiros, né? A não ser que eles sejam naturalizados aqui, ok? Então é a letra E, a alternativa correta. 30. Questão 30, direito constitucional. Segundo a disciplina prevista no artigo 5º da Constituição, acerca da propriedade, assinale a alternativa correta. Propriedade, ok? Vamos lá. A propriedade é direito absoluto, não havendo a previsão da possibilidade de desapropriação. O não está errado. B. Não há previsão de hipótese de utilização da propriedade particular pelo poder público. Não, está errado. C. Não há proteção da pequena propriedade rural, assim definida em lei e trabalhada pela família, com relação à penhora,
para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Errado. Vejam, A, B, C e até agora tem não, 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 tá? Fiquem atentos com o não no dia da prova. D, é garantido o direito de propriedade, estabelecendo a Constituição que ela atenderá à sua função social. Essa é a alternativa correta. Todos têm direito à propriedade, conforme a lei. E, no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não havendo previsão de indenização ao proprietário. O não novamente. Então, todas essas que tá dizendo não, tá errado. Não, 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 tá vendo? A alternativa correta, letra D, de dado. Vamos lá. Questão 31. A administração do município de Guarulhos criou um novo programa de requerimentos digitais, visando a redução de gastos e uma resposta mais rápida aos administrados. Também houve determinação expressa no sentido de que a análise dos requerimentos deve ser pautada pela observância da legislação, não devendo ser guiada por simpatias ou animosidades pessoais, ou seja, não, porque é meu amigo, né? A conduta da administração pública, no caso narrado, atende aos seguintes princípios presentes na Constituição. Então, estamos falando da administração, no município de Guarulhos. Administração do município de Guarulhos, requerimento digital. E a pergunta aqui é: qual é a conduta da administração pública? Quais são os princípios que condiz com a administração pública? Lembra lá, gente, o LIMP? Quando eu falo de administração pública, a sigla LIMP. Lembra? L de legalidade, E de eficiência, não, é LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Lembra lá? Então, vamos lá. Ó, o que eu elimino logo de cara aqui, gente? São 5 os princípios da administração pública, tá? Vamos ver aqui. Ó, a B, vamos lá, vou falar todas, tá? A, eficiência tá certo. Aqui é algumas, nós temos 5. Aqui só tá falando algumas, tá? Eficiência tá certo, legalidade tá certo, impessoalidade tá certo. B, publicidade, moralidade, improbidade não entra aqui nesse caso. Sigilo e pessoalidade não. Agilidade, pessoalidade não. Pessoalidade e transparência não. Tá? A transparência, a palavra é publicidade, ok? Lembrando novamente quais são os 5 princípios da administração pública. L, legalidade, tudo que estiver dentro da lei. I, impessoalidade, não é porque é meu amigo. M, moralidade. P, publicidade. E E, eficiência, tá? Então, aqui no caso, a alternativa correta é a letra A. As 3 estão dentro dos princípios da administração pública, ok? Questão 32. Ó, a 32 até a 31 é noções de direito constitucional. A partir da 32 é noções de direito administrativo, tá? Ó, direito administrativo agora, 32. Assinale a alternativa correta sobre a conceituação do direito administrativo pátrio. Pátria, né? Vamos lá. Pode ser feita essa associação? Vamos ver se pode ou não. Vamos lá. A, o direito administrativo
sobre o ponto de vista científico, pode ser apresentado como um setor de estudo do direito dotado de objetivos e princípios próprios. Pode ser. B. Os atos administrativos não representam fonte de direito administrativo, posto que não são meios aptos à edição de preceitos gerais. Aqui já encontramos erro na B. Não, olha lá, não, tá vendo? C. O direito administrativo é ramo do direito codificado, pois suas normas estão englobadas pelo ordenamento jurídico pátrio, principalmente na Constituição. Ó, direito codificado, tá errado. D. O Poder Judiciário tem como função a atuação do direito objetivo e a pacificação social, razão pela qual suas atividades não são regidas pelo direito administrativo. Ó, os não, hein? E o Poder Executivo é o poder estatal, dotado de atribuição exclusiva de exercer atividade administrativa. Também não. Só, né? A alternativa correta aí, da 32, é a letra A. E o que está grifado de vermelho é por que não pode ser essas, tá? Sempre vai ter uma palavra negativa que elimina a alternativa correta e fica a que não tem palavra negativa. Questão 33 agora, é isso? 33, vamos para 33, tá? Abaixo aqui. 33. Quanto ao tema administração pública, assinale a alternativa que se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. Vamos lá. O que tem na administração pública atual? Correto, né? Digamos assim. A. Os órgãos públicos são dotados de personalidade jurídica própria, apresentando-se como sujeitos de direitos e de obrigações. Aqui, personalidade jurídica própria. Tá errado. B. A administração pública direta é caracterizada pelo vínculo de hierarquia entre seus órgãos. Essa é a alternativa correta. C. A administração direta municipal, embora dotada de autonomia política, está hierarquicamente subordinada à administração estadual e federal. Não. Tá? Não. D. As autarquias são serviços autônomos, criadas por ato do Poder Executivo, com personalidade jurídica e receitas próprias. Não. E. As empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas possuem personalidade jurídica de direito público. Também não. Então, a maioria aí tem esse erro aí da personalidade jurídica própria, tá bom? Questão 34. Eu coloquei qual a alternativa correta aqui? A, B, coloquei. Questão 34 está aqui em cima. Segundo a doutrina do ato administrativo, constitui um dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e autoridades da administração pública. Sobre a matéria, assinale a alternativa correta. A. A edição de atos administrativos é de competência exclusiva dos órgãos do Poder Executivo. Exclusiva está errado. B. A validade refere-se à produção de efeitos jurídicos, ou seja, a realização dos efeitos a que o ato administrativo visa, não. C. Possui competência exclusiva de novo. Para a edição de atos administrativos, as autoridades indicadas pela Constituição Federal, fiquem atentos no exclusiva, que normalmente são alternativas incorretas da prova. D. O objeto do ato administrativo refere-se ao efeito pretendido com a edição do ato ou a modificação trazida por ele ao ordenamento jurídico. Essa é a alternativa correta. E o motivo não representa elemento do ato administrativo, posto que a Constituição Federal não consagra expressamente.
Então, olha, fiquem atentos aí nas palavras negativas para eliminar, tá? Ó, não, não, exclusiva, exclusiva, tá vendo? Então, a alternativa correta aí, D de 10. Vamos lá, próxima. 35. No que diz respeito aos contratos contratos administrativos, é correto afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a realização de contratos verbais. Esse não. B, dentre as prerrogativas da administração está a imposição de sanções ao contrato por atraso do contrato. Pode ser. C, a administração somente poderá encerrar a vigência do contrato mediante anuência do contrato. Não. D, se tiver alguma coisa errada, gente, qualquer tipo de contrato é encerrado. D, se admite contratos por tempo indeterminado, desde que haja motivação razoável. E o ordenamento jurídico não admite a possibilidade de prorrogação. Vamos primeiro eliminar? Ó, não admite motivação razoável, tempo indeterminado, contrato sempre tem que ter o período, somente, não, tá vendo? Alternativa correta, letra B de bola. B de bola. 36. O desfazimento do processo licitatório pode operar-se por anulação ou por revogação. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Gente, essa prova, deixa eu só dar um toque para vocês, tá? Essa prova foi VUNESP. A de vocês vai ser um pouco mais, eu acredito que mais fácil. Porque a banca IBAN de vocês é IBAN? Nossa, deu um branco agora. É IBAN, de vocês é IBAN. Ela é mais fácil do que a VUNESP. Então vai ter questões mais objetivas aí, tá bom? Mas nada impede de a gente treinar todas, tudo bem? Vamos lá, 36. Nos casos de anulação do procedimento licitatório, dispensa-se a motivação do ato. Não dispensa nada. B, no desfazimento do procedimento licitatório por revogação, não dispensa nada. C, cabe recurso nos casos de anulação da licitação, mas não nos de revogação. Não. D, anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade gera obrigação de indenizar. E a nulidade do processo induz ao do contrato. Então, assim, vamos lá. O que elimina aqui? Dispensa, mas não ilegalidade. A alternativa correta aí. Toda vez, gente, mesmo que eu não sei sobre esse assunto, vou ensinar algo para vocês. Eu não estudei ainda sobre esse assunto é muito difícil, realmente. A parte de vocês de noções de direito administrativo é mais difícil. Porém, lembre-se, vocês não estudaram tudo ainda sobre direito administrativo, certo? A gente está treinando porque tem na prova, mas vocês ainda vão ter muita coisa de direito administrativo. Uma dica para vocês vocês podem até não saber todo o conteúdo, todo o assunto, dominar aquele assunto. Mas se vocês forem por palavras negativas, vocês chegam na positiva, tá? Então, 36, a alternativa correta E. Então, até 36 foi direito administrativo, ok? Agora, da 37 a 40, vai ser sobre o município de Guarulhos.
Lei orgânica do município de Guarulhos que vocês já tiveram. Só um minuto. Lei orgânica do município. Vamos lá. Lei orgânica. São mais 4 questões ali. Lei orgânica do município de Guarulhos. 37. Acerca da organização da administração pública, conforme a lei orgânica do município, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A previsão de descentralização administrativa apenas em áreas superiores a 10% do total de habitantes, constituindo a subdivisão em unidades orçamentárias autônomas. Errado. Várias coisas aqui, principalmente, apenas em áreas superiores a 10%. B, a previsão da divisão territorial e administrativa em administrações regionais, distritais ou subprefeituras a serem criadas por iniciativa do Executivo com aprovação do Legislativo, as quais não constituirão unidades orçamentárias autônomas. A alternativa correta, letra B de bola. Aqui também, tá errado aqui também, tá? Letra B de bola, por enquanto, até que prove ao contrário, letra B está certa. C, a previsão da nomeação dos dirigentes das regionais por escolha do prefeito a partir de lista tríplice dos 3 candidatos melhores votados nas respectivas regiões. Errado também. Essa nomeação também está errada. Nem vou pintar, tá, gente? Não vou pintar, não. Só vou falar, senão tem que pintar tudo. Já falei o porquê dessa. Aqui, nomeação dos dirigentes das regionais pelo prefeito, lista tríplice, 3 candidatos melhores votados. Errado. D, muito embora haja previsão da descentralização administrativa, todo material e equipamentos necessários para atender às necessidades regionais devem ser diariamente requisitados à administração central. Está errado também. E a total independência não, técnica e operacional das regionais e distritais com relação às respectivas secretarias nas obras e seus serviços. Então, assim, aqui, total independência, diariamente requisitados, nomeação, enfim, a alternativa correta é a B de bola. Vamos lá, questão 38. Imagine que determinada Secretaria Municipal de Guarulhos, sem o conhecimento direto do prefeito, divulgou em órgãos de comunicação de alcance regional um programa da administração voltado à população carente. Por meio de publicidade informativa e de orientação social, fazendo constar nos cartazes, além do conteúdo do programa, em conteúdo menor, os dizeres: governo do prefeito tal, sempre a favor dos necessitados. Aqui é o enunciado, né? Agora vem. Toda a publicidade foi custeada por entidades privadas, sem qualquer ônus para o erário público. Acerca da conduta, a pergunta é essa, deixa eu grifar. Acerca da conduta da administração pública e nos termos da Lei Orgânica do município de Guarulhos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A conduta foi legal, uma vez que a divulgação teve como destaque principal o conteúdo do programa. B, a conduta foi legal, vez que não houve prejuízo ao erário, tendo a publicidade sido custeada por entidades privadas. C, a conduta foi ilegal, mesmo não tendo o prefeito conhecimento direto acerca do ocorrido. D, a conduta foi legal. E E, a conduta foi ilegal, unicamente pelo fato de ter sido a publicidade divulgada. Nesse caso aqui, gente, a conduta
foi legal, tá errado, foi legal, tá errado, e foi legal, tá errado. Logo de cara, já eliminaria a B e a D. Tudo o prefeito tem que estar sabendo, estar por dentro, tá? Já começa por aí. Então, foi legal a C, foi legal a E. Porém, a E elimina por quê? Unicamente. Esse não é o único fato, tá? Então, aqui, a alternativa correta, letra C. Letra C, tá? Questão 39, tá aqui em cima, vai até a 40. Assinale a alternativa correta segundo o regime jurídico dos bens municipais previstos na Lei Orgânica de Guarulhos. Vamos lá? A Lei Orgânica não permite a doação de bens imóveis, mas apenas bens móveis. Errado. B. Não há previsão da utilização de bens municipais por terceiros. Não. C. Há a previsão da possibilidade de utilização de bens municipais por terceiros, mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público exigir. A alternativa correta, letra C. Vamos ver por que não as outras. D. Pode haver a alienação de bens públicos, mas não a necessidade de avaliação prévia. O não, mas não. E o município, preferencialmente a concessão de direito real de uso, procederá à venda dos bens imóveis, tendo em vista que esta última é mais vantajosa. A venda e preferencialmente, tá? A alternativa correta, letra C. Vamos à última questão deste treino. Lembrando que terão vários outros. 40. Acerca do regime jurídico aplicável aos servidores públicos do município de Guarulhos, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, é correto afirmar: A. Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores municipais não serão computados, esse não agora é positivo, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Ou seja, quando você recebe algo a mais, né? Vamos dar um exemplo do salário. Uma coisa é o salário, outra coisa é os acréscimos, né? Os acréscimos vêm, mas não é embutido no salário, tá? Vamos supor um adicional noturno, um exemplo. É temporário ou não fica fixo, vai, porque você vai para um outro lugar que não precise, tá? B. É permitida a participação dos servidores no produto da arrecadação de multas, inclusive as de dívida a qualquer título, não é permitida. C. São assegurados ao servidor municipal o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, não havendo a mesma garantia nas sindicâncias, tendo em vista o caráter investigatório. Aqui o não está errado. Aqui é permitida, está errado. D. É proibida a reunião em locais de trabalho aos servidores e suas entidades. É proibida? Não. Reunião tem que ter. E. Servidor público licenciado não poderá ser diretor ou integrar conselho. Está errado também. A alternativa correta, realmente, letra A. Sempre vai ter uma palavrinha que elimina, tá? Ok? Lembrando que nós teremos vários outros treinos, tá? Assistam esse vídeo assim que vocês puderem, ok? Para não atrapalhar a aula de matemática também que tem hoje. Um abraço, até mais.